abra a janela do seu quarto pela manhã. Ou melhor, tente se lembrar do que acontece no meio da noite. O quarto está completamente escuro. O silêncio do resto da cidade é quase palpável. Na tela do seu celular, deitado na mesa de cabeceira, o relógio digital marca exatamente 3 horas e 47 minutos da madrugada. Você está no seu sono mais profundo, no meio daquele descanso restaurador que seu corpo precisa para o dia seguinte. E então, do nada, uma nota aguda rasga o ar. Depois outra, mais longa, seguida por um trinado complexo, límpido e incrivelmente alto. O sabiá laranjeira começou a cantar na copa da árvore logo atrás da sua janela. Você se revira no cobertor, puxa o travesseiro sobre a cabeça e sente aquela pontada familiar de frustração. O sol ainda vai levar pelo menos 2 horas para dar os primeiros sinais no horizonte. O bairro inteiro dorme. Você bufa e pensa: por que esse bicho está cantando para o amanhecer, se ainda é noite escura? Por que ele está cantando na minha janela? Ele está feliz? A verdade científica é muito mais fria e muito mais perturbadora. Aquele canto não tem absolutamente nada a ver com a chegada do sol. E, crucialmente, ele não está cantando para você. Aquele pássaro na sua janela não está feliz. E ele não está cantando uma canção de ninar. Ele está jogando um jogo de poder. Território e sobrevivência implacável no escuro da madrugada. Um jogo de xadrez acústico, onde cada nota consome o último resto de energia que ele tem no corpo, e onde o menor erro pode atrair um predador silencioso da noite diretamente para a sua garganta. Quando você entender a física invisível e a psicologia por trás daquele canto de madrugada, você nunca mais vai ouvir o sabiá da mesma forma. Me conta aqui nos comentários. Com que frequência o sabiá laranjeira te acorda de madrugada na sua casa? O canto dele te acalma ou te irrita? E se você quer continuar decodificando os segredos mais profundos da psicologia da nossa natureza brasileira, inscreva-se no canal agora. Porque o que você vai descobrir hoje vai transformar as suas madrugadas para sempre. Para entender por que o sabiá laranjeira começa o seu show de madrugada, primeiro nós precisamos esquecer a biologia e olhar para a física, especificamente para a acústica atmosférica. O ar que envolve o seu bairro não é uma massa estática. Ele muda de densidade, temperatura e umidade ao longo das 24 horas do dia. Durante a tarde, o sol aquece o solo, que por sua vez aquece o ar logo acima dele. Isso cria correntes de ar quente ascendentes, o que os biólogos e físicos chamam de turbulência térmica. Ao mesmo tempo, a cidade pulsa com o barulho mecânico dos motores, buzinas, passos e aparelhos de ar-condicionado. Se o sabiá tentar cantar às 2 da tarde, o som da sua voz vai colidir com essas correntes de ar quente em movimento e com o ruído de fundo da cidade. A onda sonora é desviada, fragmentada e absorvida. O canto perde o alcance e viaja apenas algumas dezenas de metros antes de sumir. Mas às 4 da manhã, a atmosfera muda completamente. O solo resfriou. O ar está estável, denso, frio e calmo. Não há vento térmico. Não há trânsito nas ruas. Não há passos nas calçadas. Os físicos chamam isso de atmosfera estratificada neutra. Para o som, esse ar frio e parado da madrugada funciona como um amplificador perfeito. Pesquisas de bioacústica comprovam que um canto emitido às 4 da manhã viaja até 20 vezes mais longe e com 90% menos distorção do que o mesmo canto emitido ao meio-dia. O sabiá laranjeira não canta de madrugada porque acordou cedo. Ele canta porque ele sabe que esse horário é a janela de ouro da acústica. Ele está usando a física da atmosfera a seu favor para projetar a sua voz à distância máxima possível, gastando o mínimo de energia.
A madrugada é o megafone da floresta urbana. Mas por que projetar a voz tão longe e com tanta urgência? É aqui que entra um dos conceitos mais fascinantes da psicologia evolucionária e da biologia: o princípio do handicap. Para nós, o canto do sabiá é uma obra de arte melódica. Para os outros animais do bairro, é uma declaração de guerra e um teste de vitalidade extrema. Pense no estado físico do sabiá às 4 da manhã. Ele passou as últimas 10 ou 12 horas da noite no escuro, imóvel nas folhagens para evitar predadores. Ele não comeu nada. Ele não bebeu nada. Ele usou a maior parte das suas reservas de gordura e energia apenas para manter o seu pequeno corpo aquecido contra o frio da noite. Quando o relógio marca 4 da manhã, o sabiá está no seu nível de energia mais baixo de todo o dia. Ele está em jejum absoluto, faminto, frágil. E o que ele faz nesse momento de fraqueza extrema? Ele sobe no galho mais alto, estufa o peito e canta. Alto, forte. Em sequências rápidas e complexas que exigem um esforço muscular gigantesco e aceleram os seus batimentos cardíacos para mais de 900 batidas por minuto. Cantar na madrugada é o que os biólogos chamam de um sinal honesto de vigor. O sabiá está gritando para todos os rivais do bairro: olhem para mim. Eu acabei de passar por uma noite congelante. Eu não comi nada há 12 horas. Meus estoques de energia deveriam estar zerados. E mesmo assim, eu consigo cantar mais alto, mais forte e por mais tempo do que qualquer um de vocês. Eu sou uma máquina física perfeita. Não ousem entrar no meu território. Se um sabiá rival estiver fraco, doente ou subnutrido, ele simplesmente não conseguirá manter o canto no mesmo nível acústico. O timbre vai falhar. O ritmo vai cair. O canto da madrugada é uma pesagem de boxeador antes da luta. Os machos medem as forças uns dos outros sem precisar brigar fisicamente, apenas comparando a potência da musculatura vocal na hora em que estão mais fracos. Quem domina a madrugada, domina o território. Mas o jogo vai além da força bruta. Trata-se de inteligência geográfica estratégica. Às 4 da manhã, a visibilidade no seu quintal é quase nula. O sabiá não consegue ver onde os seus vizinhos e rivais estão escondidos no escuro. E se mover na penumbra para patrulhar as bordas do seu território seria um suicídio. As corujas orelhudas e os gatos domésticos estão na fase final de caça da noite. Como patrulhar um território que você não consegue ver? A resposta é o mapeamento sonoro tridimensional. Quando o sabiá da sua janela canta, ele faz uma pausa de alguns segundos. Nesse intervalo, ele inclina a cabeça e escuta. A centenas de metros dali, outro sabiá responde. A voz do rival chega com um atraso de milissegundos e com uma assinatura acústica específica. Ao ouvir a resposta, o cérebro do sabiá calcula instantaneamente a distância exata do rival, a direção de onde o som veio e até a árvore exata em que o outro está pousado. Esse processo se repete com 3, 4 ou 5 vizinhos ao mesmo tempo. Em poucos minutos, através desse coro de respostas na escuridão, os sabiás do seu bairro desenham um mapa acústico, em tempo real, de todas as fronteiras da região. Eles sabem exatamente se o vizinho da esquerda avançou 2 metros em direção ao muro, se o rival da direita está fraco hoje, ou se um novo invasor está tentando se estabelecer no território. É uma reunião de condomínio invisível, realizada inteiramente no escuro e à distância, por motivos de segurança. Nenhum deles precisa voar para patrulhar. Nenhum deles precisa se expor aos predadores. Eles resolvem as linhas de fronteira, usando apenas ondas sonoras. E você, achando que era apenas um concerto bonito para saudar a manhã. Mas a culpa desse adiantamento também é nossa. Se você conversar com pessoas que moravam no interior do Brasil há 50 anos, elas vão te contar algo curioso.
Antigamente, o sabiá cantava quando o céu começava a clarear, por volta das 5h30 ou 6 da manhã. Por que nas últimas décadas eles começaram a cantar às 4, às 3 ou às vezes até às 2 da manhã nas capitais? A resposta é que os humanos bagunçaram o relógio biológico e a acústica da natureza urbana de duas formas implacáveis. A primeira é a poluição sonora urbana. Nas grandes cidades, o trânsito pesado de caminhões, ônibus e carros começa cedo, por volta das 5h30 da manhã. Esse tráfego gera um ruído de baixa frequência constante que abafa quase toda a frequência do canto das aves. O sabiá laranjeira aprendeu que, para ser ouvido pelos seus rivais na cidade moderna, ele precisa se antecipar ao trânsito humano. Ele foi empurrado para o meio da madrugada. Ele canta mais cedo simplesmente para garantir que a sua mensagem chegue antes que o motor dos ônibus e carros silencie a sua voz para sempre. A segunda razão é a poluição luminosa. As nossas cidades nunca dormem. Os postes de luz de LED branca, os refletores dos condomínios e os letreiros luminosos mantêm os bairros sob um estado de eterno crepúsculo. Esse excesso de luz artificial entra diretamente pelos olhos do sabiá, enquanto ele dorme, e atinge a sua glândula pineal no cérebro. Essa glândula é a responsável por produzir a melatonina, o hormônio que diz ao corpo quando é noite e quando é dia. Com a luz artificial constante, a produção de melatonina do sabiá cai drasticamente. O cérebro dele recebe a informação química errada de que o amanhecer já chegou, mesmo quando os faróis da rua indicam que ainda é madrugada. O sabiá urbano está vivendo em um estado de jet lag permanente. Ele canta mais cedo porque a nossa iluminação artificial mentiu para o cérebro dele. Agora que você conhece os segredos da física e da biologia da madrugada, você tem a chave para decodificar exatamente o que está acontecendo no seu quintal enquanto você tenta dormir. A próxima vez que o sabiá te acordar às 4 da manhã, faça um esforço para não tapar os ouvidos imediatamente. Preste atenção no ritmo e no padrão do som. Se o canto for contínuo, variado, cheio de trinados e sem pausas, ele está em modo de declaração de poder e atração. Não há rivais por perto desafiando o território dele de forma ativa no momento. Ele está apenas mantendo a sua marca registrada no ar, esperando que as fêmeas da região avaliem a sua impressionante resistência física. Se o canto for composto por frases curtas, agudas, seguidas por longos segundos de silêncio absoluto, ele está em modo de duelo acústico. Preste atenção no horizonte. Você vai ouvir, vindo de longe, uma frase quase idêntica com o mesmo tempo de pausa. Eles estão medindo a distância e calculando a força um do outro no mapa da escuridão. Se o canto do seu sabiá começar a acelerar e a ficar mais agudo, o rival está se aproximando da fronteira dele. E se o canto parar abruptamente no meio de uma frase límpida, não se mexa. Um silêncio repentino às 4 da manhã significa que a rede de vigilância detectou uma ameaça física real na árvore. Um gato subindo o tronco ou uma coruja buraqueira rastreando o som de cima. O jogo acústico acabou de virar um jogo de vida ou morte silencioso. E o sabiá escolheu ficar mudo para não se transformar na última refeição da noite de alguém. Lembra daquele quarto escuro? A tela do celular marcando 3 horas e 47 minutos. A nota aguda que te arranca do sono e o travesseiro que você puxa sobre as orelhas com raiva. Agora você sabe o que aquele momento realmente representa. Aquele sabiá laranjeira empoleirado na copa da árvore da sua janela não está ali para te irritar. E ele não está cantando poemas românticos para o nascer do sol. Ele está lutando pela sua sobrevivência, pelo seu território e pela sua linhagem genética, usando a física mais avançada da atmosfera
e a psicologia de sinalização mais honesta do reino animal. Ele está provando que, mesmo na hora de sua maior fraqueza física, sob o frio da noite e com o estômago vazio, ele ainda é o dono do pedaço. A madrugada não é o fim da noite. Para a mente selvagem que habita a copa das árvores do seu bairro, ela é o campo de batalha mais importante do dia. A próxima vez que o sabiá cantar às 4 da manhã, não fique bravo, apenas ouça. Porque a natureza está realizando um dos seus shows mais espetaculares de poder e inteligência física. E você, por mero acaso, tem o melhor assento da plateia. Se você quer continuar descobrindo as batalhas invisíveis e os segredos psicológicos que acontecem no seu quintal enquanto você dorme, deixe o seu like e inscreva-se no canal A Mente Selvagem. Ative as notificações para não perder nenhuma das nossas análises da psicologia da natureza brasileira. Compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que vive reclamando do sabiá da janela dele de madrugada. Mostre para ele o que está realmente acontecendo no escuro. Nos vemos no próximo dossiê estratégico. Até lá!